Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, nossos amigos. Passamos um domingo na proteção divina e tenho certeza que você também esteve sob os cuidados de Deus. E eu quero agradecer a sua presença aqui na nossa live dessa noite. O estudo de hoje é um estudo bem polêmico, é um estudo bem preocupante, exige muito de quem está passando o estudo, é difícil para nós estarmos assimilando algumas informações, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai estar com cada um de nós. E você já está comigo aqui, eu quero agradecer a sua presença. Eu quero já aproveitar esse momento para agradecer a presença da Karina, que mora em Itanhaém, lá no litoral sul de São Paulo. Um abraço, Karina, que Deus te abençoe e abençoe o Manuel também e o Vitor aí. A minha esposa Shirley também já está aqui com a minha sogra, a irmã Juraci Mota. Temos a irmã Maria do Céu, já está aqui dando boa noite. Que alegria poder receber vocês. E a irmã Mara já está aqui também. Boa noite, Mara, que Deus te abençoe, filha, que Deus cuide de você. Temos aqui a Cecília Lives também, está aqui conosco. Um abraço, Cecília, que Deus te abençoe. Está dando boa noite a todos os irmãos que já estão aqui presentes. A irmã Neuza Mars, que também já está aqui conosco, boa noite. Que Deus abençoe vocês. Nós temos muitas pessoas que estão entrando. Dê aí a sua curtida, compartilhe essa mensagem agora. Aproveite que nós estamos começando aqui a nossa programação e já mande aí para os seus grupos das igrejas, para os seus amigos, para que eles também tenham a oportunidade de estudar a Bíblia conosco, né? Nós estamos passando todos os domingos, nós estamos passando o estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Nós estamos estudando a Bíblia, tá? Todos os domingos, e eu tenho certeza que você aprendendo da palavra de Deus, a sua vida será transformada e você também vai poder mandar para outras pessoas, para que eles também possam assistir com a gente esta programação. Eu quero dar um abraço aqui na irmã Natércia, que está conosco lá do Rio Grande do Norte. Que Deus abençoe, irmã Natércia, por estar conosco. Um abraço aqui para a Fran também, que já está conectada na nossa live. O irmão Adelino, lá do Moreira César, também já está compartilhando aqui, já está conectado conosco também. Uma boa noite. O irmão Paulo, a irmã Gorete está aqui, olha. Irmão Paulo Goiabal está dando boa noite para todos vocês que estão conectados. Muita gente que entra nessa live para estudar a Bíblia conosco. O estudo de hoje é origem do mal, a origem do mal. Nós vamos falar sobre como que o mal surgiu e vocês vão ficar surpreendidos com algumas mensagens de Deus para nós nessa noite. Deus vai fazer muitas revelações através do estudo dessa noite. Todos os domingos nós estamos estudando a série Ouvindo a Voz de Deus. Aproveitando aí a nossa pandemia, aproveitando que as igrejas estão fechadas e que o alcance através da rede social é muito grande, então nós estamos aí mandando essas mensagens para todas as pessoas e eu quero pedir para você compartilhar. Aproveite que nós estamos começando aqui, estamos no nosso momento de confraternização, estamos nos cumprimentando aqui, todos vocês estão dando boa noite para todas as pessoas. Tem a irmã Cidinha também, que é lá do Goiabal, está dando uma boa noite para vocês. O irmão Geraldo também, olha aqui, a família Pereira está aqui em peso aqui, viu? Está dando boa noite, irmão Geraldo, a irmã Vera, a Aninha. E temos também a irmã Arlete. A irmã Arlete é lá de Peruíbe. Um abraço, irmã Arlete, muita saudade da senhora, que Deus abençoe a senhora e suas filhas aí em Peruíbe, viu? Aí nessa bonita cidade de Peruíbe, onde eu já fui pastor de vocês. Então, um abraço aí, uma boa noite para a senhora. Temos também o irmão Francisco, que está dando boa noite aqui. O irmão Francisco ali do Jardim Araretama, é um dos anciãos da igreja. Está dando uma boa noite para todos vocês. Queridos, mande essa mensagem para as pessoas que você conhece. Chame elas aí para assistirem essa programação e vamos orar por eles para que o Espírito Santo toque no coração das pessoas, para que eles também possam ter acesso a esse estudo bíblico que nós estamos fazendo aqui. Aqui a irmã Cidinha está dizendo que o Espírito Santo ilumine a todos.
É o que nós precisamos, irmã Cidinha, viu? Eu vou colocar aqui o hino para nós iniciarmos a programação. O hino número 31 do nosso Inário Adventista, Sublime Amor. Essa mensagem, ela é uma mensagem muito bonita, que fala sobre o sublime amor de Deus. Vamos cantar juntos, vamos louvar, vamos adorar a Deus através dessa mensagem, desse hino 31, que nós temos aqui na tela. Eu vou compartilhar com vocês, e vocês participem juntos aí, neste momento, louvando a Deus com o hino número 31 do nosso Inário, Sublime Amor. Que mensagem bonita para nós, a mensagem desse hino, Sublime Amor, o amor de Deus. Muito bem, que hino lindo esse, né? Sublime amor, o amor de Deus. Não existe amor igual a este que Deus nos dá, e Ele nos ama incondicional, Ele nos aceita como nós somos, e com certeza a mensagem desse hino alcançou o seu coração nessa noite.
É um hino muito bonito que nós devemos realmente cantar sempre, né? Eu quero orar com você neste momento, vou pedir a você que feche os seus olhos, vamos orar e pedir a Deus a bênção de Deus para o estudo dessa noite. Eu gostaria de suplicar a você que você também orasse pedindo que o Espírito Santo pudesse transmitir essa mensagem nessa noite com muito poder para alcançar o coração dos seus filhos e com certeza transformar a nossa vida. Por isso, ó Deus querido, vamos agora pedir a esse Deus a bênção dele sobre o culto dessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus e Pai, é tão bom, Senhor Deus, sentir a Tua presença em nossa vida. É tão bom poder sentir e cantar esse amor sublime que o Senhor tem pelos seus filhos. É incondicional este amor, porque não depende de nós, não depende de quem nós somos, não depende da nossa perfeição, mas depende unicamente da Tua vontade de amar os Teus filhos. Por isso, ó Pai querido, nesta noite eu estou aqui com dezenas de pessoas que já estão conectadas conosco nesta rede social para assistirem a partir de suas casas a programação dessa noite e o estudo que nós vamos passar. Nós temos hoje, Senhor Deus, o estudo falando sobre a origem do mal. E a Tua palavra vai nos revelar como que o mal surgiu no meio da Tua criação. Por isso, ó Deus querido, conceda-nos uma porção dobrada do Teu Espírito Santo e os lares que estão abertos para receber a Tua mensagem e aquelas pessoas que estarão recebendo também a Tua mensagem através da Tua igreja, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo e, de maneira especial, muito abençoados para que possam viver uma vida tranquila em Teus braços de amor. Abençoe, ó Pai querido, por favor, a transmissão dessa noite. Me ajude aqui a estar em Tuas mãos e ser um instrumento nas mãos do Senhor para transmitir essa mensagem. Nós vamos abrir o livro sagrado e queremos pedir ao Senhor a iluminação do Espírito Santo, para que nada venha atrapalhar os Teus filhos nessa noite de estarem conectados com esta programação. Abençoe a todos nós, nos ajude, é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui esta mensagem nessa noite e vamos ainda ouvir uma mensagem musical pelo Matheus Riso, que vai cantar para nós nessa noite uma mensagem linda que fala também sobre esse Deus que nós temos. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela da mensagem musical dessa noite, para nós estarmos ouvindo a mensagem do louvor ao nosso Deus. Matheus Riso vai cantar para nós neste momento. Deus, somente Deus, criou o mundo e tudo que contém, do magnífico ao comum, a glória que reluz pertence só a Deus. Deus, somente Deus, é a verdade pura milenar. Pode o homem desejar, mas nunca irá mudar o plano desse Deus.
Muito bem, estamos aqui para agradecer a sua presença nesta live, nesta noite. Compartilhe com seus amigos, aproveite que nós ainda estamos começando aqui o nosso estudo, já vamos entrar aqui na parte do estudo da Palavra de Deus. Eu quero agradecer aqui a presença do Cleiton. O Cleiton aqui é amigo da Cecília e foi convidado para estar conosco. Seja muito bem-vindo, Cleiton, que Deus te abençoe, viu? Você faz parte dessa família, é muito querido aqui. A irmã Santa já está conosco aqui também, temos várias pessoas que conectaram aqui, é muito bom ter vocês. A minha cunhada, Cláudia Mota, também já está aqui participando da programação dessa noite. Temos muitas pessoas já conectadas conosco e eu fico muito feliz de poder receber vocês aqui na minha casa, viu? É lógico que nós estamos de forma virtual, mas logo, logo, quem sabe, nós podemos estar aí fazendo parte já presencialmente das nossas programações. A Ivone também já está aqui, eu agradeço a sua presença. Ivone, a irmã Vilma também, sempre presente aqui nas nossas lives. Muito obrigado, irmã Vilma, pela sua participação e eu fico muito feliz por estar com vocês aqui. Vamos compartilhar com os amigos que nós temos dessas lives, porque é muito bom receber amigos para compartilhar a palavra de Deus. A irmã Niedja também já está aqui. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas sempre está conosco aqui a irmã Niedja, e eu agradeço muito a sua presença. Queridos, nós vamos, nesta noite, estudar sobre a origem do mal. E a origem do mal é um assunto preocupante, porque nós vamos falar exatamente como que começou aqui a obra do pecado na terra, e isso vai nos dar muitas lições para nós, para a nossa vida espiritual. Quando nós aprendemos sobre a palavra de Deus, quando nós recebemos a revelação de Deus, com certeza isso traz um sentido muito importante para a nossa vida, tá? Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, dos estudos, e eu vou ficar numa janelinha do lado da sua tela aí, para que você possa ouvir e me assistir também, né? Se você puder tirar uma foto aí, você assistindo a programação, o irmão Claudinho da Cidade Nova me mandou uma foto aí, eu fiquei até emocionado quando ele mandou a foto, eu aparecendo na televisão dele, lá na casa dele. A família reunida e assistindo a programação. Compartilhe comigo as suas fotos, mande no grupo da igreja. Isso é muito bom para incentivar os nossos irmãos a estarem assistindo também a programação, viu? Outro dia o irmão Silas me mandou uma foto do celular dele pendurado na parede do lado de uma tomada, porque estava ligado ali na bateria. E eu vi ali, eu fiquei emocionado como que os irmãos estão dando um jeito aí de participar do culto nas suas casas. Quando os lares se abrem, a palavra de Deus vai aos lares dos irmãos, Deus também está presente e eu fico muito feliz com isso. Que Deus abençoe você, por você fazer parte desta programação que nós estamos tendo aqui. Eu vou compartilhar com vocês, então, a tela do estudo dessa noite e nós vamos acompanhar as leituras dos textos bíblicos. Pegue a sua Bíblia em suas mãos, eu estou com a minha aqui também, já está aberta aqui, olha. Vou mostrar para vocês. A minha Bíblia já está aberta na palavra de Deus aqui, para nós estudarmos. E abra a sua também para você acompanhar aí a leitura do texto da Bíblia. Tá? A minha cunhada Cláudia Mota, ela é agente de saúde e ela está dizendo aqui que ela está assistindo no trabalho enquanto não entra nenhum cliente lá no posto de saúde. Cláudia, obrigado por você estar fazendo esse esforço e assistindo a programação aí direto do seu trabalho, tá? Aqui, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a tela do estudo dessa noite. Pegue a Bíblia em suas mãos, para que você possa também fazer parte deste momento do estudo da Bíblia. Certo? Eu estou aqui na telinha aqui do lado e vou compartilhar com vocês neste momento aqui do estudo dessa noite. Aqui, o estudo nosso é Ouvindo a Voz de Deus. Então, esse estudo aqui, Ouvindo a Voz de Deus, hoje vai falar sobre a origem do mal. Então, vejam que o tema do estudo está aqui em cima, a origem do mal. O estudo número 3 da nossa série
ouvindo a voz de Deus. Como nós podemos harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar os pecadores, com a existência de doenças, sofrimentos, mortes, violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias? Como que nós podemos harmonizar esta questão de um Deus criador com todo esse sofrimento que a humanidade está passando, principalmente neste momento de pandemia, quando os filhos de Deus estão sofrendo aí com estas enfermidades e também com a morte, e muitas vezes não pode nem visitar o familiar, não pode nem sepultar ali, na verdade, velar o corpo do familiar. Como que nós podemos harmonizar tudo isso aí? Existem muitas pessoas que não acreditam na existência de Deus exatamente por causa do sofrimento da humanidade. Como que nós podemos revelar isso na Bíblia? Como é que Deus revela para nós? É Deus responsável por tudo isso? Então, veja, você pode fazer os seus comentários aqui na nossa página do Facebook. Coloque aí os seus comentários do estudo dessa noite. Será que Deus é responsável por todo esse sofrimento da humanidade? Vamos lá. Olha aqui, olha. Um apanhado geral aqui do estudo dessa noite é que Lúcifer era um anjo criado por Deus. Na verdade, ele ainda é um anjo criado por Deus, mas ele se rebelou contra Deus. Ele se tornou ali Satanás e ele chegou a enganar uma terça parte dos anjos do céu e também levou o homem ao pecado. Aquilo que ele quis estabelecer no céu com Deus lá, ele tentou também fazer com o homem aqui na terra, para que o homem também viesse a se rebelar contra Deus. E ele conseguiu fazer com que o ser humano desobedecesse a Deus. Então, veja, é o responsável por todo o mal que existe. Mas aqui a Bíblia faz algumas revelações para nós. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 8, diz que ele vive pecando desde o princípio. Em João, capítulo 8, 44, diz que ele foi homicida desde o princípio. E no mesmo texto fala que ele é mentiroso e pai da mentira. Por isso, queridos, deixa eu aproveitar um momento aqui para dizer para vocês que o cristão que vive na base da mentira, ele, na verdade, não pode ser chamado de cristão, porque ele é filho de Satanás, filho do diabo, que é o pai da mentira. Tá? Então, o cristão ele tem que viver uma vida de verdade, uma realidade, não uma falsa situação. Então, é importante para nós entendermos isso. E uma coisa importante também aqui, e uma maravilha de Deus para nós, é que Jesus venceu Satanás ali na cruz do Calvário. Tá? Então, ali na cruz do Calvário, Jesus venceu, e Jesus veio aqui para destruir as obras do diabo. E, finalmente, ele será destruído. Nós sabemos disso. Quando Jesus vier a este mundo aqui, Satanás, no final do milênio, será destruído para sempre. Você encontra esses textos também na palavra de Deus. Entrando diretamente no estudo desta noite, nós temos aqui a primeira pergunta do estudo dessa noite sobre a origem do mal. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Veja bem, a Bíblia ela fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso, tá? Então, quando a Bíblia revela para nós, ela não revela um número exato. Mas ali em Apocalipse, capítulo 5, versos 11, você pode abrir aí a Bíblia em suas mãos e acompanhar o estudo dessa noite. Você pode também fazer comentários aqui, e eu vou estar lendo o comentário de vocês. A Bíblia fala sobre isso em Apocalipse, capítulo 5, versos 11. E ali diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões
e milhares de milhares. Queridos, a quantidade de anjos que compõem o exército de Deus é um número extraordinário que ninguém pode contar. A Bíblia fala que existiam milhões e milhares de anjos no céu. Imagina a multidão de anjos existente no exército de Deus. Tá? Então, aqui a primeira pergunta já nos ajuda a entender quantos anjos nós temos ali no céu. Tá? E a segunda pergunta do texto, eu quero já dar o meu abraço aqui para a irmã Joana Dantas. Essa família Dantas é muito querida também, que já entrou aqui, a irmã Joana, que Deus abençoe. Aqui, olha, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos. Tá? Lúcifer, para quem não sabe, ele era o regente do coro angelical. Então, nós sabemos que existe uma trindade no céu. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. A posição de Lúcifer, enquanto ele esteve servindo a Deus, ele estava como a quarta pessoa mais importante do céu. Lúcifer, ele era o líder dos anjos de Deus. Ele que regia os anjos de Deus. Então, é muito importante você entender, principalmente você que é músico, ou você que gosta de louvar a Deus, que uma área que Satanás conhece muito bem é a área da música, porque ele era um regente, ele era um maestro dos anjos. Então, é muito importante você saber disso aqui, para você não estar louvando a Deus de qualquer jeito. E nem louvando a Deus com qualquer roupa, né? Ou usando qualquer tipo de música, qualquer estilo de música. Porque a pessoa deve entender que ele está adorando a Deus, tá? Através do seu louvor. E aqui em Ezequiel, capítulo 28, verso 14, eu vou pedir para você abrir a Bíblia comigo, nesse texto de Ezequiel, capítulo 28. Eu já estou abrindo a minha Bíblia aqui também, para você acompanhar a leitura do texto aí. Ezequiel, capítulo 28, nós vamos ler alguns versos aqui nesta passagem, tá? 28, versos 14. Olha o que diz a Bíblia aqui para nós, olha que revelação que a Bíblia dá para nós aqui, porque aqui fala assim: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Versos 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem. E o verso 18 diz assim: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Que revelação de Deus aqui em relação a Lúcifer. Lúcifer, queridos, conforme o texto aqui, diz que ele era querubim da guarda, ele era ungido, querubim da guarda. Deus estabeleceu Lúcifer para que ele fosse ali um líder dos anjos. E ele permanecia no Monte Santo de Deus, em meio aos brilhos das pedras. Tanto é que
no verso 17 que nós lemos aqui, faz uma boa revelação para nós. Quando você vai para o verso 15, diz aqui: perfeito eras nos teus caminhos. Não havia imperfeição neste anjo criado por Deus. E diz aqui que até que se achou pecado nele, até que se achou iniquidade em Lúcifer. E a palavra iniquidade, ela tem um significado de transgressão da lei. Ou seja, uma pessoa que comete iniquidade, ela transgride a lei de Deus. Por isso, queridos irmãos e amigos que estão assistindo aqui, olha a importância de você obedecer a lei dos 10 mandamentos de Deus. Porque se você não obedecer, você está pecando. É o que aconteceu com Lúcifer ali no céu. O verso 16 fala que na multiplicação do comércio dele, ou seja, quando ele começou a disseminar ali a sua revolta contra Deus no coração dos outros anjos, a Bíblia diz que o interior dele encheu de violência. O mal tomou conta da vida desse anjo criado por Deus, tá? E ele pecou. A partir daí, então, ele cometeu pecado e ele, então, foi lançado fora do Monte Santo de Deus. Então, vejam que a Bíblia está fazendo uma revelação para nós da descrição desse Lúcifer que foi criado por Deus, que hoje se chama Satanás, Diabo, o sedutor de todo mundo. Então, ele tem alguns nomes hoje que é dado para eles, tá? E daqui, ó, você vê no verso 17 que nós lemos com vocês, e aqui tem uma lição importante para nós que estamos aqui assistindo, porque a Bíblia, em Ezequiel 28, 17, ela diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E ali ele corrompeu também a sabedoria que ele tinha por causa do resplendor dele. Queridos, olha, o que leva as pessoas a corromper o seu coração? A exaltação própria, sabe? Quando a pessoa se acha o melhor do que todas as outras pessoas, quando ele começa a apreciar a sua beleza física, quando ele começa a se enfeitar, a se pintar, a colocar adornos, ele começa a se desviar dos planos originais de Deus. A Bíblia diz assim que Satanás, o Lúcifer, ele se corrompeu por causa da formosura dele. E ele também olhou para o seu resplendor, porque Lúcifer ele brilhava com umas pedras ali, né? E então ele acabou corrompendo então a sabedoria dele, e ele foi lançado por terra diante dos reis, para que todos pudessem contemplar a ele. A Cláudia está dizendo aqui, a Cláudia Mota, os anjos também tiveram o livre-arbítrio, tá? Eles também podiam escolher. E por isso, eles tiveram essa decisão de acompanhar, uma terça parte passou a acompanhar Lúcifer na sua rebelião contra Deus. E a Cecília está falando que hoje não é diferente. Por isso que os textos aqui, Cecília, nos ajudam a tirar lições para a nossa vida, para que a gente entenda como que iniciou o mal, qual foi a origem do mal, como que ele foi brotar no coração de um anjo que era perfeito, criado por Deus. Se o mal brotou no coração de um anjo perfeito, o que também não pode acontecer com o nosso coração, né? Então, veja, aqui nós vemos na terceira pergunta, que outros pecados este anjo cometeu? E no capítulo 14 de Isaías, você lê aqui na tela comigo, eu quero que você também abra a Bíblia para acompanhar a leitura. Isaías, capítulo 14. Vamos abrir a Bíblia aqui para a gente acompanhar essa leitura desse texto do profeta Isaías. Eu estou abrindo aqui enquanto você abre a sua Bíblia aí também. A Bíblia é uma espada para o cristão. Então, aqui no capítulo 14,
a partir do versos 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, olha o que o texto está dizendo aqui, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha qual foi o desejo de Satanás, o que ele colocou no coração dele, enquanto estava ainda lá no céu, na presença de Deus. Aqui diz que ele dizia no coração dele, que ele estaria estabelecendo o trono dele acima do trono de Deus, tá? Ele subiria aqui ao céu, acima das estrelas de Deus. Então, ele começou a se exaltar no seu coração. E isto mostra como que o pecado, ele brota na vida de uma pessoa. É no coração, querido irmão, querida irmã, entenda isso. Se o nosso coração, a Bíblia diz, lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz que o nosso coração, ele é corrupto, ele é maldoso. Então, o pecado também brota no coração do homem. E nós precisamos entender como que isso acontece. E o desejo de Satanás aqui, nesse texto que nós estamos lendo, é o que está no verso 14, que fala assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás queria ser igual a Deus no céu. Olha que coisa tremenda que nós estamos vendo aqui. Por isso, você vai entender o que ele fez com Adão e Eva aqui na terra, e o que ele faz comigo e com você. Ele quis estabelecer o trono dele acima das mais altas nuvens. Ele estaria acima das estrelas de Deus. Mas a Bíblia diz para nós, no versos 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E aqui no verso 13 e 14 nós lemos o que ele desejou no coração dele. E isso é importante para nós aqui. A nossa irmã Netinha está dando boa noite para todo mundo aqui também. A irmã Santa também está dando boa noite. A irmã Mary Kay. A irmã Mary Kay está dizendo: Deus quer que o amado, os amamos por livre-arbítrio. E ela está colocando Rosângela Moreira. Então, veja, aqui a Rosângela Moreira está dizendo que Deus quer que a gente ame a Ele com o coração aberto, né? Tendo a decisão espontânea de amar a Deus. Satanás tinha essa decisão em suas mãos enquanto ele era Lúcifer lá no céu, um anjo de luz. Mas ele deixou o pecado brotar no seu coração, ele começou a se exaltar por causa da sua formosura, por causa do seu resplendor, e ele começou a se distanciar de Deus. E aí, queridos, ele não teve mais como permanecer na presença do Altíssimo, que ele queria ser semelhante. E qual foi o resultado desta rebeldia, então, de Satanás? Qual foi o resultado desse anjo, né? Do que aconteceu com ele? Ali em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 e 8, o texto está na tela aí para você acompanhar. Lá diz que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão na Bíblia é Satanás. É um outro nome dado para Satanás, por diabo. Então veja, e Miguel, queridos, Miguel aqui é um nome de guerra de Jesus. Então, Miguel é usado tanto aqui em Apocalipse quanto em Daniel capítulo 12 também, quando ele vem para defender os filhos de Deus. E aqui diz para nós que houve peleja no céu. O resultado dessa rebeldia de Satanás é que ele acabou tendo uma peleja, um conflito com Jesus lá no céu, uma batalha,
E aqui diz o texto para nós: também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Tanto Jesus tinha os seus anjos que permaneceram ao lado de Deus, quanto também Lúcifer também tinha os seus anjos que foram conquistados por essa rebeldia de Lúcifer. Portanto, quando você se rebela contra Deus ou contra alguma pessoa, sendo usado por Satanás, a tendência é você levar junto com você uma quantidade de pessoas que te apoia. Então, quando você tem apoio, não quer dizer que você está certo. Satanás teve o apoio de uma terça parte dos anjos do céu, mas isso não queria dizer que ele estava certo em relação a Deus. Então, é muito importante nós aprendermos com a palavra de Deus, tá? E aqui você percebe aqui na pergunta número 4, em relação ao resultado da rebeldia desse anjo, ali em Apocalipse capítulo 12, versos 9, e aqui eu gosto desse texto, porque esse texto aqui, ele desvenda todas as identidades de Satanás. Aqui nesse texto de Apocalipse capítulo 12, verso 9, você tem todos os nomes de Satanás aqui, porque aqui fala assim: e foi expulso o grande dragão, primeiro nome dele, dragão, a antiga serpente, olha, o segundo nome, a antiga serpente, aquela serpente que estava lá no Jardim do Éden enganando Eva, que fez com que Adão e Eva caíssem em pecado, tá? E aí diz assim, que se chama diabo, é o terceiro nome. Então veja que nós já temos 3 nomes para Satanás, tá? E Satanás, quarto nome, o sedutor de todo mundo, outra maneira que ele é chamado, quinto nome aqui, tá? E aí diz assim, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, Satanás não está sozinho aqui nessa terra, meu irmão. Satanás está acompanhado com a quantidade enorme de anjos aqui junto com ele, que caíram do céu, tá? Então, quando você usa aquela expressão que você foi um anjo que caiu do céu para a minha vida, cuidado com isso. Porque os anjos que caíram do céu não são anjos bons, não, tá? Muitas vezes, quando alguém faz um favor para você, ou quando um garoto está apaixonado por uma garota e quer conquistar a menina, ele muitas vezes usa essa expressão: olha, você foi um anjo que caiu do céu para a minha vida. Cuidado com isso, porque os anjos que caíram do céu não são anjos bons, tá? Então, veja, aqui nós vemos que Satanás ele não está sozinho, ele está acompanhado com uma terça parte dos anjos de Deus que caíram junto com ele por causa da rebelião de Satanás. E você percebe aqui, olha, aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 4, você percebe aqui, ó, o mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a ser chamado Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo de Deus e todos foram expulsos do céu, vindo a alojar-se aqui na terra. Então, querido, não é fácil para você vencer Satanás. As tentações são terríveis e a tendência é levar você a cair mesmo. Por isso que você deve estar apegado com o nosso Senhor Jesus, para que você possa vencer Satanás. Vamos ler o que está escrito em Apocalipse capítulo 12, versos 4. Abra a Bíblia comigo lá em Apocalipse capítulo 12, no verso 4. E vamos seguir, porque o estudo dessa noite ele é muito importante para a nossa compreensão de como se originou o mal, tá? Aqui, capítulo 12, verso 4, diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, queridos, a cauda de Satanás fez com que arrastasse uma terça parte das estrelas do céu. As estrelas do céu, segundo a profecia, significa anjos, tá? Significa anjos. E a cauda de Satanás aqui
A cauda de Satanás tem um significado também. E eu quero que você vá comigo lá em Isaías, capítulo 9, versos 15. Abra a Bíblia comigo em Isaías, capítulo 9, verso 15, para você entender o que era a cauda de Satanás, tá? A cauda de Satanás. Isaías, segura aí para nós em Apocalipse, capítulo 12, que nós lemos, porque nós vamos voltar aí em Apocalipse, capítulo 12. Isaías, capítulo 9, versos 15, você vai entender o que é a cauda de Satanás, tá? A Bíblia vai revelar para nós o sentido da palavra cauda. Capítulo 9, versos 15, eu estou lendo aqui na minha Bíblia, você acompanha aí. Aqui diz assim: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Então veja, a cauda de Satanás arrastou a terça parte das estrelas do céu. E aqui você percebe comigo que a cauda é a mentira. Por isso que Satanás é o pai da mentira. Tá? Satanás é o pai da mentira. E ele arrastou a terça parte dos anjos do céu com a sua mentira, enganando os anjos ali no céu. Tá? E aqui você vê o sentido de estrelas. O que significa estrelas na profecia bíblica? Apocalipse capítulo 1, verso 20. Eu estou dando para vocês aqui alguns significados proféticos que a própria Bíblia nos ensina. Quando fala que a cauda de Satanás arrastou a terça parte das estrelas do céu, nós já sabemos que a cauda significa mentira. E as estrelas, Apocalipse capítulo 1, verso 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, veja, estrelas em profecia significa anjos. E a terça parte dos anjos do céu foram arrastados para a terra através da cauda de Satanás, que simboliza a mentira que ele usou para enganar os anjos acerca de Deus. Por isso que hoje a mentira também é usada para enganar você. Então, muito cuidado com isso. Procure saber realmente das informações que você está recebendo, para ver se isso também não configura uma mentira que pode arrastar você para longe de Deus, tá? Que advertência Deus fez a Adão e a Eva lá no Éden, no Jardim do Éden? Gênesis capítulo 2, verso 15, fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, veja, o homem tinha essa condição, ele estava no Jardim do Éden, mas Deus deu uma advertência para eles. Eles precisavam cultivar e guardar o jardim. E no verso 17, diz assim, que Deus fala para eles: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você sabe, você que está estudando a Bíblia comigo aqui, você sabe que Deus falou para Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos do Jardim do Éden, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesta árvore vocês não podem comer do fruto, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Então Deus alertou com antecedência Adão e Eva acerca deste mal que poderia acontecer. Então veja, aqui você percebe que no capítulo 3, verso 1, a estratégia de Satanás, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse para a mulher? Olha aqui mais uma vez a existência da mentira e do engano, certo? Capítulo 3, verso 1, aqui diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Lembra lá em Apocalipse capítulo 12, versos 9? Que um dos nomes de Satanás é a antiga serpente?
é exatamente esta serpente que está aqui. Essa serpente que você está vendo nesse texto. A serpente chegou para a mulher e falou com a mulher. É lógico, queridos, que serpente não falava. Para que ela falasse, precisava Satanás incorporar aqui a serpente. E aqui aconteceu o primeiro registro de possessão demoníaca sobre a terra. Satanás faz o mesmo hoje. Ele se apossa de alguém para falar por intermédio dessa pessoa. Vocês lembram quando Jesus falou para Pedro assim: arreda-te de mim, Satanás? Porque naquele momento Satanás estava usando Pedro para poder desviar Jesus do sacrifício. Satanás continua usando pessoas para tirar você do caminho de Deus. Por isso é muito importante você estar pegado com a palavra de Deus. E a serpente disse para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Percebe que a serpente ela inverteu a ordem das coisas. Deus falou assim: de todas as árvores vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente inverteu. Ela falou assim: não foi assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? E aí, ali começou um diálogo entre a serpente e Eva. É muito perigoso você começar a conversar com Satanás. Eva teve um diálogo com Satanás aqui. E hoje você vê nas igrejas por aí, o bispo, o pastor, o apóstolo conversando com Satanás no púlpito. Você já percebeu isso? O líder religioso entrevistando Satanás no púlpito da igreja. Queridos, isso é completamente errado. Aqui Eva deu ouvidos para Satanás e começou uma conversa com Satanás, e Satanás enganou Eva. Olha aqui, Eva, ela demonstra que ela sabia muito bem o que estava fazendo. Porque aqui diz assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, quando a serpente inverteu a ordem das coisas, Eva colocou no seu devido lugar. Mas ela continuou conversando com a serpente. E olha o que a serpente fez agora. No capítulo 3, versos 4 e 5, diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Deus falou assim: não coma porque vocês vão morrer. A serpente falou assim: vocês não vão morrer. Olha aqui, queridos, uma verdade misturada com a mentira. Satanás pegou a verdade de Deus: vocês vão morrer. E Satanás falou assim: vocês não vão morrer. E aí, então, Satanás lançou agora a sua astúcia e a sua cilada. Satanás diz assim: Deus sabe que quando vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão abrir e vocês serão como Deus. Lembra o que Isaías falou para nós? Quando nós lemos Isaías, que Satanás, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ele queria ser igual a Deus, ele não conseguiu fazer isso no céu, mas ele conseguiu fazer com Eva lá no Jardim do Éden. Satanás diz exatamente para Eva: vocês podem ser agora igual a Deus. E quando você, meu irmão que está olhando para mim aqui, ó, eu estou olhando bem dentro dos seus olhos. Quando você desobedece a Deus, quando você decide pecar contra Deus, você está dizendo assim: eu quero ser o Deus da minha vida. Eu não preciso de Deus para decidir a minha vida.
você está seguindo exatamente a estratégia de Satanás. Você está se colocando no lugar de Deus, que foi a estratégia que Satanás usou lá no Jardim do Éden com Eva e depois, consequentemente, com Adão. Aqui a Cecília está dizendo: morremos quando aceitamos conhecer o mal. Ou seja, você se distanciou de Jesus Cristo, o seu Salvador. Por isso é muito importante você estar muito atento para você não querer se colocar no lugar de Deus em sua vida. A pergunta número 7 fala assim: que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Eles pecaram e deveriam morrer. Mas Deus tinha um plano da salvação. E por causa desse plano da salvação, nós hoje temos o perdão dos nossos pecados. Você entende isso? Porque Deus falou lá em Gênesis capítulo 3, verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus já havia profetizado que Jesus viria a este mundo como descendente da mulher, ou seja, ele nasceria da mulher, e ele então feriria a serpente na cabeça. E este momento aqui, queridos, de Gênesis capítulo 3, verso 15, aconteceu lá na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o máximo que Satanás conseguiu fazer com Jesus foi ferir o seu calcanhar. Mas a cabeça de Satanás foi ali ferida para sempre. A partir da cruz, Satanás já foi vencido e hoje nós temos a salvação se nós aceitarmos o sacrifício de Jesus. Você entende que hoje o pecado, ele não pode dominar a sua vida? Satanás não pode usar você contra Deus? Porque hoje você tem o sacrifício de Jesus. E você aceitando Jesus, você pode ter a salvação eterna. A irmã Rosângela está falando aqui: e achamos que somos Deus. Exatamente isso. Quando nós tomamos as nossas decisões contrárias às decisões de Deus, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. É o que Satanás quis fazer no céu, não conseguiu, e hoje ele tenta fazer comigo e com você. Por isso, queridos, temos que tomar muita decisão ao lado de Deus e estar muito atento. Quando você se desvia da igreja, quando você para de estudar a Bíblia, quando você deixa de orar, quando você para de frequentar a igreja, você está se distanciando de Deus, porque você está achando que você pode decidir a sua vida sozinho. Então é muito perigoso essa decisão. Olha aqui, eu deixei essa tela aqui pelo seguinte, porque aqui ele deixaria o céu e através do ministério da encarnação, ou seja, Jesus, né? Ele nasceria da mulher, nasceu no ventre de Maria, viveria como homem e por sua morte e ressurreição, ele decretaria o fim do domínio de Satanás. Por isso, a morte de Cristo na cruz do Calvário, hoje nos dá o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna. Jesus veio a este mundo, segundo ali o livro de 1 João, capítulo 3, verso 8, ele veio para destruir as obras de Satanás. E todas as vezes que alguém toma a decisão lá de Jesus, Satanás está sendo vencido mais uma vez. Por isso, se você não tomou a decisão ainda ao lado de Jesus, é hoje que você precisa tomar, para você vencer Satanás também na sua vida. E aqui, olha, queridos irmãos, de que maneira Satanás nos engana hoje? Olha que revelação de Deus. Esta revelação aqui é uma revelação bombástica para nós, tá? No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 11 a 14, 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então veja, como é que Satanás nos engana hoje? Se colocando como um anjo de luz na vida das pessoas. E todos os anjos de Satanás, eles se colocam como ministro de justiça, ou seja, aquelas pessoas que procuram agir com justiça, com não sei o quê, justiça conforme a sua própria visão humana, né? Pessoas bondosas, pessoas amigas, que com jeitinho vai distanciando você do caminho de Deus, vai tirando você dos planos de Deus, da igreja de Deus, e você vai caindo em pecado, vai se aprofundando cada vez mais no lamaçal do pecado, porque alguém te agradou, alguém agiu com justiça com você, alguém tomou conta da sua situação, e você foi deixando Satanás te enganar também. E isto está revelado na Bíblia. Da mesma forma que Deus alertou Adão e Eva lá para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus também está dizendo para nós hoje, tome cuidado, porque Satanás ele se transforma em anjo de luz, e os seus anjos caídos se transformam em ministro de justiça. Mas, queridos, o fim deles já está determinado, tá? Aqui nós vemos aqui o comentário da irmã Rosângela aqui. Vou ler para vocês o comentário dela. A irmã Rosângela Moreira está dizendo aqui para nós, olha, o erro de Satanás é querer ser igual a Deus. Em contrapartida, Jesus tomou a forma de servo e se humilhou até a morte de cruz. Difícil, mas o melhor exemplo que deve ser seguido. Tá? Então, veja, você quer seguir Satanás, que quer ser igual a Deus, ou quer seguir a Jesus, que se humilhou e se transformou em um de nós para nos dar a salvação eterna? Então, veja que decisão importante que a Rosângela colocou aqui para nós nesse texto dela. E aqui nós vemos, queridos irmãos, em Mateus capítulo 24, versos 24, a Bíblia diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você pensa que é fácil você não ser enganado? Cuidado, porque aqui diz para nós que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e vai enganar de que forma? Vai enganar através dos sinais, dos prodígios, dos milagres, das curas, das libertações de demônios. Dessa forma, eles estão enganando muita gente. Mas leia comigo aqui o que está escrito em Mateus. E agora eu quero que você pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Em contrapartida, queridos irmãos, Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, Jesus nos dá um alerta aqui para nós. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Quando Jesus voltar a este mundo, as pessoas vão procurar Jesus e falar assim: nós usamos o teu nome, nós fizemos tudo isso em teu nome. Mas aqui diz para nós que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar. Quantas pessoas não estão sendo enganadas por causa de curas miraculosas? Por causa de libertação dos demônios? E aqui nós estamos vendo, e olha a resposta que Jesus vai dar para essas pessoas. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci,
apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então vejam, queridos irmãos, estas pessoas que está falando aqui no capítulo 7 de Mateus, são pessoas cristãs, pessoas que estão usando o nome de Jesus, pessoas religiosas, que estão enganando as pessoas através das curas, dos milagres, mas não ensinam a palavra de Deus, para que as pessoas possam entender. E aqui você está aprendendo como que se originou o mal no nosso meio. Aqui eu vejo aqui que a irmã Vilma está falando aqui, o erro da humanidade é não confiar e seguir, obedecer o nosso Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso. Você precisa confiar mais em Deus. Ela continua dizendo, e com isso caímos em pecado. Quando você passa a duvidar de Deus, você começa a andar segundo a vontade de Satanás. E a irmã Cidinha está dizendo, a palavra de Deus diz que ele veio para destruir. Por isso temos que estar atentos. Cuidado, queridos. O irmão Francisco, sempre com seus bons comentários, está dizendo aqui, muitos, por não estudarem a Bíblia e pelos seus próprios orgulhos e faltas de compromisso, vão parar nas mãos dos tais falsos profetas. Precisamos estudar a palavra de Deus, ter conhecimento, é o que nós estamos fazendo aqui todos os domingos. E hoje a Bíblia está revelando para nós como que se originou o mal e como que Satanás age para nos enganar nos nossos dias de hoje. Vamos continuar aqui, queridos. Olha aqui, contra quem o inimigo está especialmente irado nos nossos dias? Deus revela para nós. Deus revela contra quem que Satanás está querendo lutar. A ira de Satanás é contra quem aqui na terra? E Apocalipse capítulo 12, versos 12, diz assim, por isto, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás não está brincando, meu irmão. Satanás não está brincando, meu amigo. Satanás, ele sabe que pouco tempo resta para ele. Ele foi lançado para a terra e a vontade de Satanás é destruir, é acabar com o ser humano, porque ele sabe que ele já está perdido, então ele quer arrastar você junto com ele. Assim como ele fez com a terça parte dos anjos do céu, usando a mentira. E aqui está falando aqui, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Cuidado, é o que Deus está falando. Cuidado. Cuidado porque Satanás, ele está em nosso meio. E olha esse outro texto aqui, de Apocalipse capítulo 12, versos 17. Aqui, faltou Deus dizer para você, olha, Satanás está revoltado contra este povo aqui. Faltou ele dar o nome do povo, mas está tão claro aqui no texto da Bíblia. Porque aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz assim, irou-se o dragão contra a mulher. Mulher, queridos irmãos, é a igreja na Bíblia. Irou-se o dragão contra a igreja e foi pelejar com o restante da sua descendência. Ou seja, os membros desta igreja. Que igreja é esta? E a Bíblia diz, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha, Deus deu duas características aqui da igreja, da religião que Satanás está irado contra ela. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Satanás não quer que você seja obediente à lei de Deus. E você percebeu que 99% das religiões não ensinam mais os 10 mandamentos de Deus? E aquelas que ensinam, mudaram os mandamentos de Deus. Nós precisamos manter os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra. Os 10 mandamentos bíblicos.
Mas você percebe hoje que a maioria das religiões não se preocupam mais em obedecer os mandamentos de Deus. Por que será, né? A Bíblia diz que Satanás, ele irou contra esta igreja, esta religião, e ele foi pelejar contra os membros dessa religião, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tenha o testemunho de Jesus. Por isso, Deus está revelando para você algo extraordinário nesta noite. Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que este é o caminho, andai por ele. O Reginaldo está dizendo aqui, Satanás não brinca de Satanás, não devemos brincar de ser crente. Obrigado, Reginaldo, pela sua contribuição. Infelizmente, nós pregamos, nós ensinamos, nós advertimos os membros da igreja, mas tem alguns ainda que estão com os ouvidos tampados aqui. Está cheio de cera no ouvido, que não consegue ouvir a palavra de Deus. O que o Reginaldo está falando aqui é uma grande verdade. Nós não podemos brincar de ser cristãos, senão nós não vamos conseguir vencer Satanás. Não adianta. Satanás é sobrenatural. Como é que você vai vencer Satanás se você não tiver pegado com Deus? Por isso você deve entender. Este é o caminho. Satanás está revoltado contra esta igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas ele já é vencido. Como nos é possível vencer Satanás? Olha aqui. Olha que revelação de Deus para mim e para você. Nós estamos partindo para o final aqui do estudo dessa noite. Como que nós podemos vencer Satanás? Lá em Efésios capítulo 6, versos 10 e 11, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Toda a armadura de Deus, toda, não pode ser parte da armadura de Deus. Você tem que se revestir de toda a armadura de Deus, para você permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O texto continua dizendo assim, olha, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deixa eu aproveitar aqui, irmão, esse texto aqui, para tirar uma lição importante para nós aqui. Abriram aqui um parênteses aqui, tá? Só para ajudar você neste momento que você está vivendo. Você conhece pessoas que estão pelejando contra outras pessoas. Parece que existe uma guerra entre irmãos na igreja, amigos também, tanto na igreja quanto fora da igreja. Uma luta de um contra o outro, e muitas vezes nós nos envolvemos com esse problema. Mas aqui o texto está dizendo para nós, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Satanás, ele faz com que um entre em peleja contra o outro. Um fica brigando com o outro, fica falando mal do outro, para você não se dedicar aqui a entregar a sua vida para Deus. Percebe isso? Satanás, ele é autor desses conflitos. E quando você se envolve com essas coisas, você está desviando a sua atenção de Deus para Satanás. Por isso nós devemos cuidar para não nos envolvermos com esses conflitos. Nós devemos amenizar a situação, intermediar ali uma reconciliação, mas não toma partido nessa situação, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é contra os principados e potestades. É contra Satanás, queridos. É contra eles que nós temos que lutar. Nós estamos apontando as nossas armas contra os nossos irmãos. Isso está errado. Esse não é o conselho de Deus para nós.
Aqui o irmão Francisco está colocando aqui, Tiago 4, 7, 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A irmã Rita está dizendo aqui, olha, a irmã Rita está aqui, resumidamente, estamos em guerra, mas não deve ser contra o próximo, e sim, a guerra deve ser vencida com os joelhos no chão, oração e palavra de Deus para assim vencer Satanás. Amém, irmã Rita? A nossa luta não é contra o próximo, queridos, não é contra os irmãos, não é essa questão de ter inimizade contra outras pessoas. Satanás tem inimizade contra Deus e contra a igreja de Deus, e ele quer fazer com que eu e você fique brigando aí, a gente fique brigando para poder desviar nossa atenção de Deus. Você percebeu isso? Então, não entre nessa situação, não entre, não tome partido, por mais que você goste das pessoas, não entre em conflito, em briga com elas, porque essa não é a vontade de Deus. Olha aqui, Efésios capítulo 6 ainda continua dizendo assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Repete aqui, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tomai toda a armadura de Deus, irmãos. O que é toda a armadura de Deus? Olha aqui, vamos ver aqui a armadura de Deus. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Isso é parte da armadura de Deus. Continua o texto. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então veja que nós temos que continuar ainda usando todas as armaduras de Deus. Isto é importante, todas as armaduras de Deus. Efésios continua dizendo, capítulo 6, depois você pode ler com mais tempo, com mais atenção, essas armaduras de Deus. E aqui diz assim, no verso 17 e 18, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Nós não estamos orando mais, percebeu? Estamos passando o dia todo ocupados com outras coisas, estamos esquecendo de orar. A oração faz parte da armadura de Deus. Aqui diz assim, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que bênção de Deus, queridos, o estudo dessa noite. Nós estamos fechando aqui com esses textos aqui de Efésios capítulo 6. A armadura de Deus para vencer Satanás. Você também não gostaria de tomar sobre você as armaduras de Deus? Você não gostaria também de estar fazendo parte deste povo de Deus que está causando ira para Satanás? Nós podemos vencer Satanás, desde que nós usemos toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. E eu vou recapitular com vocês nessa noite. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente e o mal se originou no céu, no coração de um anjo, livre e não com Deus. Então, quando você vê o mal proliferando sobre a terra, quando você vê essas mortes todas que estão acontecendo da Covid-19, não é Deus que está causando isso, mas Satanás. A enfermidade é obra de Satanás. A violência, a destruição, os terremotos, os acidentes, tanto no céu quanto na terra, são causados por Satanás, para que você fique irado contra Deus. Mas não é Deus que está causando o mal. O mal começou no coração de um anjo.
Por isso devemos tomar cuidado, porque ele também pode começar em nosso coração. Continuando aqui, Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos que têm enganado a muitos através de sinais e prodígios. E a sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Que estudo revelador para nós nessa noite. Você aprendeu aqui como se originou o mal e com quem se originou. Aqui a irmã está dizendo aqui um texto bem importante aqui, mas é isso que Satanás quer, discórdia e confusão. O Reginaldo está dizendo aqui, Provérbios capítulo 6, verso 19, o que Deus abona, irmãos, que semeia condenação, abomina, na verdade, né, Reginaldo? O que Deus abomina é irmãos que semeia condenação com condensação entre irmãos, ou condenação aqui, né? Conflitos. A Cecília está dizendo, temos que nos revestir das armaduras de Deus, pois se olharmos para os hipócritas, caímos. Então, quando você está pegado com Deus, você não vai lutar contra o seu semelhante, mas você vai lutar contra Satanás, que é o causador da discórdia. Então, não fique aí bravo contra irmãos de igreja, não. Não fique bravo contra família, contra amigos, porque é Satanás que está causando essa discórdia, não é a própria pessoa que está fazendo isso. Portanto, queridos, aqui está a nossa confissão de fé. Eu quero perguntar para você nessa noite, você crê que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus? Eu creio, por isso já coloquei o X ali. Você crê que o mal se originou em um anjo criado por Deus? Terceira decisão de compromisso. No grande conflito entre o bem e o mal, você quer ficar ao lado de Deus e sua palavra? Eu quero. Por isso coloquei o X ali. E a terceira decisão, desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações. Você também crê? Você aceita? Que Deus te abençoe. Que Deus ajude você a vencer os desafios em sua vida. E você se livrar das garras de Satanás. Entregue a sua vida para Jesus. Tome a sua decisão ao lado de Jesus, para que você possa usar toda a armadura de Deus e vencer Satanás em sua vida, porque Satanás já foi vencido por Jesus. Aqui, queridos irmãos, nós temos o próximo estudo. O próximo estudo, no próximo domingo, às 19h30, nós vamos falar sobre o plano da salvação. Eu convido você já a se preparar para o próximo domingo, às 19h30, para nós estarmos participando de mais um estudo sobre o plano da salvação. Hoje nós vimos como o mal se originou, mas Deus tinha um plano de salvação para os seus filhos. E aqui é um relato do próximo estudo. Como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? E como posso ser salvo? Esse é o próximo estudo. Nós vamos falar sobre uma vida cristã vitoriosa. A Bíblia vai nos ajudar a entender esse plano de Deus para a nossa vida. E você também deve tomar a sua decisão. Próximo domingo nós vamos ter o estudo falando sobre o plano da salvação. E eu quero, nesta noite, queridos, concluir com vocês com esta mensagem linda que o pastor Jefferson Tavares canta. Deus chorou, Deus ouviu. Eu quero neste momento aqui falar com você nessa noite. Você aprendeu hoje como o mal se originou. Você aprendeu como que
Satanás agiu lá no Jardim do Éden, tendo a primeira possessão demoníaca num corpo de uma serpente para enganar Eva, para que ela desobedecesse a Deus. Você aprendeu que Satanás usa a mesma estratégia conosco hoje, para que nós nos coloquemos no lugar de Deus e tomemos as nossas decisões independente do ensino bíblico, da palavra de Deus. Deus diz para você, não faça isso, não vá em boate, não vá em festas clandestinas, não ande por aí nas baladas, não use drogas, não entre no alcoolismo, não tenha vícios do tabagismo, cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Deus fala para você, seja obediente aos mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos. Tome a sua decisão ao lado de Jesus, entregue a sua vida para Ele, nasça de novo da água e do Espírito, para que os seus pecados sejam perdoados. Deus fala tudo isso para nós. E aí vem Satanás e fala para você assim, você não precisa disso, você vai perder a sua vida, vamos aproveitar as noites, os finais de semana, vamos para as baladas, vamos sair aí com as mulheradas. As mulheres pensam assim, eu vou sair à noite, vou ter vários parceiros na noite, e você vai vivendo a sua vida de qualquer jeito. Você começa também a se enfeitar, a colocar um brinco aqui, um piercing ali, uma corrente aqui, para que você possa também se exaltar ali com o brilho da noite, e você começa a se distanciar de Deus, queridos. O pecado, ele tomou conta do seu coração? Será que você se corrompeu diante de Deus por causa do seu coração? Porque você quis fazer a vontade do coração? Foi o que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer, ele dizia no seu coração, eu vou estabelecer o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu vou subir acima das estrelas e vou ser igual ao Altíssimo. Será que você também está pensando dessa forma nos dias de hoje? Deus está chamando você de volta. Deus quer tirar você das garras de Satanás. E Deus tem poder para isso. Basta você permitir. Basta você querer. Deus pode te libertar dos vícios desse mundo. Deus pode te libertar da prostituição, da mentira. Deus pode fazer você ser um instrumento dele para pregar o evangelho, para a salvação das pessoas. Queridos, tome a decisão lá de Deus. Ou você vai continuar permitindo que Satanás engane você? Ele vai continuar tentando enganar você. É bem verdade que para algumas pessoas não é muito difícil. Eu digo que é facinho enganar algumas pessoas. Satanás não tem nem muito trabalho. Você percebeu que nós devemos lutar contra os principados e potestades? Nós temos que lutar contra Satanás. Só que como que você vai lutar se você já está se entregando para ele livremente, abertamente, espontaneamente? Você precisa entender que Deus está chamando você para o lado dele. Deus quer salvar você das garras de Satanás. Por isso, Deus concede para você todas as armaduras dele para você vencer Satanás. Tome a sua decisão nessa noite. Não espere para amanhã. Ah, pastor, depois da pandemia eu vou me batizar. E se a pandemia não acabar? Ah, pastor, depois da pandemia eu vou tomar minha decisão. E se você morrer antes? Você não sabe, eu também não sei. Você vai esperar mais tempo para você tomar sua decisão lá de Jesus? Não espere mais tempo. Sabe por quê, queridos? Porque quando o pecado entrou no coração de Lúcifer, quando Lúcifer enganou Adão e Eva e está enganando a humanidade, Deus chorou.
Deus chorou. Mas quando você toma a decisão ao lado de Jesus e você aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para perdão dos seus pecados, Deus sorri. Ele fica feliz. Tem festa no céu. Os anjos de Deus cantam hosanas ao Senhor e tocam suas harpas, porque um pecador se arrependeu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você vai esperar para amanhã para fazer Deus sorrir? Ouça esse hino neste momento e eu quero orar com você. Vamos ouvir essa mensagem musical. Tome a sua decisão ao lado de Jesus. Deixa Ele tomar conta do seu coração. Lá no Éden, por seus filhos, Deus chorou. Por achá-los tão estranhos, Deus chorou. Nesse pranto tão sentido adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido ao contemplar Jerusalém. Sua eleita agora é terra de ninguém. Rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Pelo povo no Egito, Deus chorou. Por escravos e seus gritos, Deus chorou. Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar. Quando viu a intolerância aumentar, viu um filho do seu pai se afastar, para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que o mundo desprezou. Deus chorou pela pobre humanidade. Deus chorou pelo império da maldade. Deus chorou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez notar. Deus sorriu.
pecador pediu perdão, confessando o seu pecado em oração. Deus sorriu. Deus sorriu quando o ódio deu enfim lugar à paz, quando viu o evangelho se espalhar. Ele viu que o seu amor não foi em vão, viu milhares abraçando a salvação. E no dia em que você o aceitou, Deus chorou e sorriu. Qual é a sua decisão, meu irmão? Que você tem para a sua vida nesse dia? Que você tem para oferecer para Deus? Por quanto tempo você ainda vai ficar longe de Deus, tomando as suas próprias decisões e fazendo Deus chorar? Ele quer sorrir com você. Ele quer se alegrar com a sua decisão, com a sua entrega, com a sua salvação. Não deixe para amanhã. Tem um comentário da irmã Rita aqui que diz que pessoas falam que estão bem com Deus, só estão fora da igreja. Eu estou fora da igreja, mas estou bem com Deus. Esse é um engano de Satanás. Mais uma vez, você está sendo enganado por Satanás, dizendo que você pode resolver os seus problemas sozinhos. Você não precisa mais da igreja de Deus. Você não precisa mais adorar a Deus na igreja com os irmãos, se reunirem. Isso é um engano de Satanás. Eu vou usar até uma expressão aqui que é muito comum, é muito usada, muito conhecida. Que um tição fora do fogo, ele se apaga. Tira um carvão lá do fogo e separa ele da fogueira. Ele vai apagar rapidamente. Você fora da igreja, você está fria espiritualmente, você está fraca espiritualmente. Você está fraco espiritualmente. Você está querendo ser Deus na sua vida. Faça Deus sorrir. Toma a sua decisão ao lado dele. Entregue a sua vida para ele. Deixe ele vencer por você. Transformar a sua vida. Que Deus te abençoe nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua decisão, pela sua entrega. Eu quero orar por um livramento de Deus na sua vida. Porque é isso que nós precisamos. Livramento de Deus. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, por nos conceder a oportunidade de estudar a Tua palavra, de conhecer o Teu Evangelho através do Teu livro sagrado. Nós sabemos, ó Pai, porque o Senhor nos revela quem é Satanás e como originou o pecado no coração dele. Qual a estratégia de Satanás para ele enganar o ser humano? E qual foi o resultado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para vencer Satanás? Hoje nós temos a oportunidade, Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de escolher mais uma vez, usar o livre-arbítrio para escolher entre Deus e Satanás, de que lado nós vamos ficar. Ajuda-nos, ó Pai, a tomar a decisão certa, que o Teu Espírito Santo tome conta da nossa decisão e nos ajude. Eu estou falando para pessoas aqui, Senhor Deus, que precisam entregar a vida para o Senhor, nascer de novo, ser obediente aos Seus mandamentos.
usar toda a armadura do Senhor, ser retirado das garras de Satanás. Por favor, ó Pai, usa do teu poder na nossa vida, transforma a nossa vida e nos ajude a travarmos essa luta contra o inimigo do Senhor, não contra o nosso semelhante. Que nós possamos ajudar a salvar os nossos semelhantes, porque um dia vamos estar no céu com o Senhor e nós queremos ter as pessoas junto conosco. Abençoe a cada pessoa aqui presente, ó Pai. Abençoe as famílias aqui reunidas e nos conceda uma feliz semana na tua presença. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos ajude. Uma boa semana para vocês. Quarta-feira eu retorno para o nosso culto de oração. Quarta-feira às 20 horas. E no próximo domingo, o nosso estudo falando sobre o plano da salvação. Que Deus abençoe a todos. O meu abraço a todos vocês.